alunos, estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de Geografia. E para qual série? Terceiro ano. Então, vocês, alunos do terceiro ano, vão aí tomando assento para a nossa aula de Geografia de hoje. Mas antes eu convido a vocês para terem em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades aqui sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Posso contar com vocês? Muito bem, então vamos lá para o nosso quadro. Eu daqui da nossa sala de aula virtual, vocês aí da sala da casa de vocês, vamos construindo conhecimento, vamos aprender juntos. E o que é que nós vamos aprender hoje? Na verdade, o tema da nossa aula é atividades extrativistas, agropecuárias e industriais. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de descrever as atividades extrativas, agropecuárias e industriais de diferentes lugares do país, identificando seus impactos ambientais. Pois é, nós temos diversas atividades econômicas, ok? Que são essas atividades que aqui estão. São atividades extrativas, agropecuárias e industriais. Porém, essas atividades, elas têm grandes impactos ambientais. Mas isso nós vamos ver no decorrer da nossa aula. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é descrever as atividades extrativas, agropecuárias e industriais. Também nós iremos apontar os impactos ambientais destas atividades. E além disso, demonstrar a importância destas atividades para a economia como um todo. Então, nós iremos descrever as atividades extrativas, agropecuárias e industriais, vamos também apontar os impactos ambientais destas atividades e, além disso, demonstrar a importância destas atividades. Porque nós sabemos, elas têm um impacto ambiental e, ao mesmo tempo, elas são importantes para a sobrevivência do nosso planeta como um todo, não só de nós seres humanos, mas do nosso planeta como um todo. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que são atividades econômicas? Será que vocês sabem o que é uma atividade econômica ou o que são atividades econômicas? Você sabe de onde vêm os produtos que você consome no seu dia a dia? Está aí um questionamento bastante interessante. O produto que você consome no dia a dia, você sabe de onde ele vem? O lápis que você está segurando neste momento, a caneta que você está segurando neste momento, o lápis que você está usando, a borracha que você está usando, o sofá, a cadeira onde você está sentado, a televisão na qual você está me assistindo nesse momento, você sabe de onde vêm esses produtos? Qual a origem dele até chegar até você? Você sabe quais são os impactos ambientais do extrativismo, da agropecuária e das indústrias? Será que você sabe quais são os verdadeiros impactos ambientais dessas atividades? Bem, tudo isso nós vamos tentar responder na aula de hoje. Extrativismo, agropecuária e indústria. Fazem parte dos setores da economia, o extrativismo e a agropecuária no setor primário e a indústria no setor secundário, ok? São dois dos três setores da economia, o setor primário, o setor secundário, o setor primário, extrativismo e agropecuária, e o setor secundário,
a indústria. E o que é que nós temos aqui? Nós temos algumas imagens, ok? Nessas imagens, o que é que nós temos? Nós temos aqui, olha, algumas mulheres quebrando o coco babaçu, que inclusive é muito comum aqui na nossa região, que é uma atividade de extrativismo, ok? Nós temos aqui alguns produtos que vêm do campo, legumes, alguns grãos, algumas plantações, no meio aqui a criação de alguns animais, atividade de pecuária, e na outra imagem ali nós temos algumas indústrias, ok? Não dá para saber exatamente indústria de quê, mas acredito que sejam aí fábricas, geralmente, como é o setor secundário, as indústrias elas pegam os produtos que vêm do setor primário e vão transformá-las dentro dessas fábricas, dentro desses lugares, dentro das indústrias, ok? A atividade extrativa ou atividade extrativista. Bem, a atividade extrativista ou extrativa consiste em extrair, ou seja, retirar recursos naturais com fins lucrativos ou simplesmente para a subsistência. A atividade extrativista está dividida em 3 tipos distintos. Bem, o que é atividade extrativista? Eu vou lá na natureza, ok? Em algo que eu não plantei, né? Está lá na natureza, e retiro aqueles produtos com fins econômicos, ok? Ou mesmo para a subsistência. Geralmente essas atividades elas acontecem em florestas, em garimpos, ok? Quando é uma atividade extrativista vegetal, no caso eu vou lá e retiro de uma planta, isso geralmente acontece em uma floresta, ok? Também pode acontecer em um rio, quando eu vou lá e pesco o peixe daquele rio, tá bom? Isso é uma atividade extrativista que consiste em extrair algo da natureza. Como eu falei, está dividido em 3 tipos. Então, temos a atividade de extrativismo vegetal, que está vinculada à extração de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeira, frutos, cascas de tronco, entre outros produtos, né? Na verdade, eu mostrei aqui, por exemplo, o coco babaçu, que é um outro produto. Essas são atividades de extrativismo vegetal. Nós temos também aqui a atividade de extrativismo animal, que é baseada na pesca e na caça, ok? Então, temos a pesca como atividade de extrativismo animal, né, que consiste em ir lá e pescar, seja com anzol e vara, seja com rede, ok? De pesca. E temos também aí a caça, né? Seja a caça aí de diversas formas, né? E de diversos animais, pode ser animais penosos, né, que são as aves, pode ser animais quadrúpedes, né, mamíferos, e assim sucessivamente, tá bom? Então essa é a atividade extrativista animal, que consiste basicamente na caça e na pesca. E por último, a atividade extrativista mineral, que consiste em extrair ou retirar recursos de origem mineral. Esses são encontrados no subsolo, tá bom? Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser diamante, pode ser água também, por que não? A água mineral é uma atividade extrativista, né? Quando eu retiro essa água aí do subsolo, tá bom? Então, as 3 atividades de extrativismo, tá bom? São atividade de extrativismo vegetal, atividade de extrativismo animal e atividade de extrativismo mineral. Temos aí
uma imagem de extrativismo vegetal, uma imagem de extrativismo animal e uma imagem de extrativismo mineral, ok? O que ele está fazendo aqui é tirando a seringa, ok? É um produto extraído da seringueira, ok? Essa seiva que sai aí dessa parte da casca chama-se seringa. Nós temos aqui também o extrativismo animal, temos aí um homem pescando, um peixe muito grande, por sinal, na verdade, dois homens pescando, né? E um está retirando justamente o peixe, né, já pescado aí da água e colocando dentro do barco. E temos ali uma atividade de extrativismo mineral, não dá para saber qual produto exato ele está extraindo, mas eu acredito que seja ouro, né, que ele está aí tentando limpar as pedras para encontrar ouro. Então, a atividade de extrativismo vegetal, a atividade de extrativismo animal e a atividade de extrativismo mineral. Estas atividades acontecem principalmente na região norte do Brasil, ok? Seus impactos ambientais podem ser devastadores se a extração for feita de forma predatória e desordenada, que é uma atividade feita de forma predatória. É uma atividade realizada de forma não somente a extrair, mas também a destruir, ok? Se eu extraio muito de forma desordenada, em determinado momento vai faltar, ok? Então essa é uma atividade, quando acontece dessa forma, né? É uma atividade que nós chamamos de predatória, ok? E precisamos estar muito atentos, porque dependendo do produto que eu utilize, por exemplo, na extração mineral, eu posso contaminar aí os rios, tá bom? Dependendo do tipo de rede que eu utilize, né, do tamanho do peixe que eu tire aí do rio ou mesmo do mar, eu posso acabar com todos aqueles peixes ou mesmo mexer aí na cadeia alimentar, por exemplo, né? Dependendo do animal que eu casse, se é um animal ameaçado de extinção, ok? Corre o risco daquele animal simplesmente desaparecer da terra. Então, é algo que nós temos que ter muito cuidado, são as atividades extrativistas. Por quê? Porque os seus impactos ambientais podem ser devastadores, ok? Gerar muito problema para nós. E as atividades de agropecuária? Bem, a agropecuária consiste no conjunto de atividades associadas ao cultivo de plantas, ok? Que também nós chamamos de agricultura. É a criação e a criação também de animais, ok? Que é a pecuária, para o consumo humano ou para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, medicamentos, biocombustíveis, produtos de beleza, dentre outros. Lembram que eu falei, que eu fiz uma pergunta para vocês, na verdade. Você sabe qual o caminho o produto faz para chegar aí até você? Geralmente, não obrigatoriamente, esses produtos, eles vêm aí da agropecuária, tá bom? Por exemplo, o caderno que vocês estão em mãos aí, ok? Ele é extraído da natureza, tá ok? Há plantas que fornecem a matéria-prima para a fabricação das folhas do caderno de vocês. A mesma coisa o lápis que vocês têm em mãos aí, tá certo? Há plantas que fornecem a matéria-prima para a fabricação desse lápis. Mas outros produtos também, ok? As roupas, né, medicamentos, a grande maioria dos nossos medicamentos, eles vêm aí da natureza, tá bom? De atividades da agropecuária, os biocombustíveis, isso é muito importante, ok? São aqueles combustíveis que não são derivados do petróleo, okay? Na verdade, não é que eles não sejam derivados do petróleo, eles são derivados de plantas, tá bom? Nós temos aí várias plantas que podem fornecer biocombustível. A mais comum
né, que há uma experiência aí mais delongada, é através da cana-de-açúcar, tá bom? Na produção do álcool que vira o álcool combustível, por exemplo, para fazer com que os carros andem, né? Para garantir aí a locomoção dos automóveis. Então, ao invés de se usar gasolina ou óleo diesel, utiliza-se, por exemplo, o biocombustível do álcool, tá bom? Dentre outros produtos de beleza, sabonetes, shampoos, cremes, géis, tá? Tudo isso pode ser derivado de atividades agropecuárias. Essa atividade é exercida há milhares de anos, tá bom? Sendo de fundamental importância para a sobrevivência humana, pois é através dela que se obtém alimento. A partir do momento que o homem viu a necessidade de não ficar mais mudando de lugar para extrair, ele passou a cultivar. Então ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, vivendo em um único lugar, né, em determinado lugar, e ali ele cultivando aquilo que era necessário para a sobrevivência dele, tá bom? Daí se diz que é uma atividade milenar, ou seja, há muitos anos, há vários milênios, o homem vive dessa forma, tá bom? Desenvolvendo atividades de agropecuária. Nós temos aí duas imagens, né? A de agricultura, nós temos uma horta que parece ser uma horta para consumo próprio, de tamanho menor. Nós temos aí a plantação também aqui embaixo, que aqui já parece um agronegócio, né? Uma plantação bem maior. Nós temos ali, aqui na pecuária, nós temos o leite, que é extraído das vacas. E embaixo nós temos aí um rebanho, né? Uma criação de gado. As atividades agropecuárias estão presentes em todo o Brasil e se encontram principalmente nas zonas rurais. Alguns estados dão destaque por cultivarem alguns produtos específicos, como é o caso do estado de Minas Gerais, famoso pela produção de queijo. Um desafio tem sido manter as atividades agropecuárias e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. Bem, alguns lugares eles terminam ganhando destaque por aquilo que cultivam, tá? Aqui tem um exemplo, por exemplo, aqui tem um exemplo do estado de Minas Gerais na produção de leite, ok? Mas temos estados que ganham destaque pela produção de aves, né? de gado de corte, né? Gado para o abate, para nos fornecer a carne. Produção, por exemplo, produção de castanha, né? Aqui no Piauí há muita produção de castanha, na verdade do caju como um todo e dos produtos derivados desse caju, que seja a castanha do caju, mas que seja a cajuína, por exemplo. Bem, e aí São Paulo, por exemplo, a produção de café, de cana-de-açúcar, né? Então, alguns estados eles ganham destaque por aquilo que produzem, tá bom? E aí, né, esse desafio tem sido em manter as atividades de agropecuárias e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. Por quê? Muitas pessoas, muitos grupos, eles acham que devem derrubar florestas, por exemplo, para cultivar ali que sejam plantas, né, para consumo ou mesmo para cultivar gado, e isso gera um grande problema, né? Porque nós também precisamos da floresta. Então o desafio tem sido fazer com que essas duas atividades, né, agropecuária e as florestas e os rios também, em alguns casos, elas convivam juntas, né, sem que uma absorva a outra, sem provocar desmatação e também garantindo que o alimento, claro, chegue à nossa mesa. E as atividades industriais? A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas
em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em 3 grandes conjuntos: indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo, ok? Então, a indústria, ela pega aquele produto ou que é extraído da natureza ou que é cultivado ali pelo homem e ela vai transformar. Por exemplo, o leite, que nós vimos ali uma imagem do leite. O leite, ele não chega à nossa mesa da forma que sai lá da vaca, né? Que seja vaca ou que seja uma cabra. Porque nós temos as experiências de cultivo da cabra e da vaca para a retirada de leite. Esse leite, ele é beneficiado na indústria, tá bom? Ele ali é tirado das impurezas para que chegue o mais puro possível na mesa de nós consumidores, tá bom? Então a indústria tem esse papel de transformar aquilo que é retirado da natureza ou que é cultivado pelo homem, tá bom? Para que chegue da melhor forma possível no consumidor final. O mesmo vai acontecer aí com o álcool combustível, por exemplo, que eu falei, que é tirado da cana de açúcar. Vai acontecer com o caju, né? Por exemplo, o caju que é retirado da natureza e chega na nossa mesa como castanha, como doce, como cajuína. E com vários outros produtos, né? Com todos os outros produtos, eles vão passar aí pela indústria para poder chegar ao consumidor final. Nós temos a indústria de bens de produção, também chamada de indústria de base, são responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos da indústria. Indústrias de bem intermediário, caracterizado pelo fornecimento de produtos beneficiados, elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos da indústria. E ali a indústria de bens de consumo tem sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Então temos aqui a indústria de bens de produção, indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. As atividades industriais estão presentes em todo o Brasil. Algumas cidades mantêm polos industriais, o que faz desta atividade presente na maioria das vezes nas zonas urbanas, tá bom? A atividade industrial, ela é uma atividade quase que totalmente urbana. Infelizmente, esta atividade lança muitos gases tóxicos no ar, o que a torna um dos maiores agressores do meio ambiente. Então é importante se ter um cuidado muito grande, porque as indústrias ela poluem muito, principalmente o ar. E agora, lápis, caderno e borracha, vamos fazer algumas atividades sobre o conteúdo que nós estudamos na aula de hoje. Primeira questão: em que consiste a atividade extrativista? Nós vimos isso. Vou dar um tempinho para que vocês respondam. Em que consiste a atividade extrativista? O que é a atividade extrativista? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Consiste em extrair ou retirar recursos naturais com fins lucrativos ou simplesmente para subsistência, ok? Então, consiste em extrair ou retirar os recursos da natureza. Segunda questão: cite uma das 3 atividades de extrativismo. São 3, eu falei das 3, cite pelo menos uma. Tempo para vocês responderem.
Como é só uma, vamos para a resposta. Extrativismo vegetal pode ser uma, extrativismo animal pode ser outra e extrativismo mineral pode ser a terceira. São 3, tá bom? Eu coloquei aqui as 3, pedi para vocês citarem pelo menos uma. Terceira questão. O que é a atividade agropecuária? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. É o conjunto de atividades associadas ao cultivo de plantas, a agricultura e também a criação de animais, que é a pecuária, tá bom? Então, agricultura e pecuária, agropecuária. Quarta questão. Por qual motivo a atividade agropecuária é tão importante? Tempo para vocês responderem. Por qual motivo a atividade agropecuária é tão importante? Responderam? Vamos para a resposta. É através dessa atividade que se obtém o alimento. Então, as atividades agropecuárias são justamente para fornecer alguns alimentos para nós. Quinta questão, nosso tempo está correndo. Em que consiste a atividade industrial? Vamos para a resposta, porque nosso tempo já está escapando. Consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias, ou seja, transformar aquilo que é extraído da natureza, atividade extrativista, ou aquilo que vem da agropecuária, ok? Transformar em mercadorias. Sexta questão. Cite um dos 3 tipos de indústrias que vimos na aula de hoje. São elas a indústria de bens de produção, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo. O que vimos na aula de hoje? Nós estudamos as atividades econômicas, extrativismo, agropecuária e industrial. Vimos como cada uma das atividades econômicas estudadas se desdobram, analisamos imagens de atividades econômicas, respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. Aqui estão algumas das nossas referências e essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.